autorizados pela Rádio Brasil Sul. Viva mais feliz, emagreça, durma melhor e viva com saúde. Mas cuidado com as imitações. 999241212. A partir de agora, na Brasil Sul, programa Domingol. Apresentação Ronan Botelho. Olá a todos, bom dia! 10 horas e 7 minutos aqui na Rádio Brasil Sul. É um grande prazer estar com você novamente neste grande domingo. Todo domingo é grande, todo domingo, domingou, como disse Gilberto Gil, numa música em que nós colocamos aqui como a nossa abertura. Olha, 10 horas e 7 minutos aqui na Rádio Brasil Sul, aqui em Londrina. Um grande abraço para você que está nos ouvindo. Que grande, Ferdinando, e também a Sueli Galhardi. Um grande programa, nós que nos antecede, sempre muito bom, sempre grandes aprendizados, que é mais ou menos, que é quase como a gente tenta fazer aqui no Domingol, que é fazer com que você tenha um domingo melhor, uma preparação para a semana melhor. Um grande abraço para você, todos. Nós estamos em uma expectativa muito grande de eleição e tudo mais. Sei como é difícil, mas nós temos que manter a saúde mental em dia para conseguir, inclusive, fazer um bom voto, né? Fazer uma boa eleição. Nós estamos aqui também, como eu já disse, nós temos também aqui a transmissão pelo YouTube, canal Ronan Botelho. Nós estamos aqui agora ao vivo, tanto pela Brasil Sul, quanto também pelo meu canal ali no YouTube. E quando a gente está no meu canal, eu também deixo gravado. Inclusive, nós estamos aqui com o 7º programa Domingol, tá bem? E estamos muito feliz. Eu estou muito feliz aqui, viu, de estar aqui com vocês aqui no programa Domingol. E é muito importante esse bate-papo aqui com vocês da Rádio Brasil Sul. Hoje o programa, eu preparei muito o programa, tá? Eu fiz uma boa preparação do programa e nós tivemos aqui uma grande situação, um grande avanço no programa durante toda essa preparação, pré-preparação, né, do Domingol. Então, nós estamos aqui às 10 horas e 9 minutos. Eu vou começar, então, de fato, o nosso programa, tá ok? Vou falar hoje sobre epiteto, cidadão do mundo. Sabe que é ser aqui o cidadão do mundo? Cidadão do mundo quer dizer a mesma coisa como se você fosse um cidadão não só nacionalista brasileiro, mas o epiteto fala sobre isso. Inclusive, quem falou muito sobre isso foi Albert Einstein, né? Um grande cientista. Depois nós vamos falar sobre o Rolf Dobelli, hoje o trabalho voluntário. Você sabe que trabalho voluntário nem sempre é aquele trabalho legal, tá? Trabalho voluntário, às vezes, você pode, em vez de fazer o trabalho voluntário, você pode contribuir para ter esse trabalho e não apenas somente você pagar para as pessoas, não só você contribuir financeiramente. Eu também tenho aqui sobre Mozart. Você sabe que Mozart, um dos grandes aí, um dos maiores compositores, maiores músicos da história do mundial, ele, assim como Bach, assim como Tchaikovsky e como Beethoven, esses caras que lá atrás escreveram tantas músicas, hoje a gente tem ainda a musicalidade deles como únicas, somos quase que únicas, porque o que eles escreveram, o que eles fizeram as composições deles lá atrás, até hoje são composições que nós utilizamos em todos os locais. Nós vemos muito isso. Depois deles, essas 5 pessoas, nunca mais criamos como foi criado, nunca mais teve as mesmas formas de criação. É muito importante. Então eu vou dizer aqui no começo, eu tenho um texto muito legal que é o medo do domingo. Tem pessoas que têm medo do domingo, porque é aquela sensação de que o domingo é ruim, de que virá coisas ruins na segunda-feira, então tem aquela
aquele ar assim que nós estamos fazendo alguma coisa ruim. E principalmente quando começa a entrar a tarde, quando entra a noite, para muitas pessoas, o domingo acaba sendo um pouco frustrante. Não sei para você, faça essa reflexão. O domingo é um dia bom ou um dia ruim? Para mim, eu tento desde sempre, desde quando eu percebi que eu poderia modificar o domingo, que eu poderia melhorar o meu domingo, eu comecei a ver que eu posso sim modificar e transformar e colocar o domingo como um dia muito bom. Então, eu tenho o domingo desde algum tempo como um dia excelente. Então, por isso, eu quero aqui compartilhar com vocês um texto chamado Medo dos Domingos, e aí vamos fazer uma reflexão sobre isso, antes de entrar no programa mesmo, da filosofia em si, aqui do Epiteto, do Rolf Dobelli, ou falar sobre Mozart. Domingo é muitas vezes uma oportunidade de encontrar os amigos, colocar o sono em dia e se recuperar de uma ressaca, talvez aí você que faz uso de bebida alcoólica da noite anterior. Mas para muitos de nós, quando a tarde de domingo chega, um sentimento de intensa ansiedade e temor se instala, muitas vezes chamado sobre isso, o medo do domingo. Não é de se surpreender que o medo dos domingos seja tão comum. Afinal, pesquisas mostram que o domingo é o dia mais infeliz da semana. E aqui a minha reflexão desde já. Eu quero transformar o seu domingo no dia mais feliz, em vez dessas pesquisas que dizem que o domingo é o mais infeliz. Por causa dessa frustração que quando chega é muito importante. Por exemplo, passar o fim de semana preso no computador provavelmente não é uma boa ideia, e é isso que pode ser que traga essa série de coisas. As pesquisas mostram que quem passa muito tempo no computador, por exemplo, tende a se sentir mais ansioso no geral. Isso o computador a gente já pode colocar aqui, porque o texto é um pouco antigo, mas você pode colocar hoje o celular, você pode colocar muito tempo ao telefone, muito tempo à frente da televisão, tudo isso, os excessos que você comete no domingo, por achar que é o dia que você pode ficar o dia inteiro sem fazer nada. Eu penso diferente. Inclusive, no primeiro domingo, eu avisei, conversei com vocês sobre como é o meu domingo. Que eu mexo e eu penso totalmente diferente. É um dia que eu acordo, inclusive, mais cedo. O domingo, eu acordo mais cedo. Eu coloco a roupa que eu gosto. Eu leio os jornais, eu leio algumas revistas, eu leio as informações diversas, o que eu gosto, leio um pouco de literatura também. Gosto de tomar um bom café, adoro tomar café. E aí o café sempre sem açúcar, né? Pelo amor de Deus, para não tirar a cafeína. E aí você toma aquele café, você acorda mais cedo, toma aquele banho gelado para acordar mesmo, sem essa história de que o domingo é um dia que você vai fazer ali o dia inteiro sem fazer nada, um dia inteiro que você vai tirar para você isso aí. Eu acho que para tirar para você o dia, eu acho a melhor forma é você se preparar para a segunda-feira. E é isso que nós estamos aqui batendo um papo com vocês. Então, o excesso de álcool e comidas também pode fazer com que seu humor despenque no domingo e fazer com que os níveis de ansiedade subam no dia seguinte, que é a gloriosa sexta-feira, a segunda-feira, desculpe. Então, se você passou a noite de sábado numa festa ou em alguma ocasião muito agitado, isso pode explicar porque você se sente deprimido ou ansioso no domingo à tarde. Para muitas pessoas, essa sensação também se deve ao trabalho que deixaram pendente na noite da sexta-feira. Às vezes você, não só na sexta, né? Mas às vezes você deixou algum trabalho, algum a fazer durante a semana que se passou. Então, no domingo, quando você para um pouquinho para refletir, é quando você tem aquela sensação que algo está errado, que a sua consciência vai começar a dizer para você que, você esqueceu de semana passada, você fez alguns planos, você fez planejamentos, então você esqueceu de colocar algumas coisas para funcionar, esqueceu de seus afazeres, e é isso que acontece às vezes no domingo. A antecipação do dia seguinte, o trabalho, você pode te fazer com que aqueles e-mails, aqueles recados, tudo fique acumulado no domingo, então por isso você se sente um pouco
um pouco mal. A sua consciência está te dizendo, seu subconsciente está dizendo, você tem tarefas atrasadas, você tem afazeres atrasados. Mas, e pior de tudo, viu? Trabalhar durante o final de semana também não pode ser a solução. Você tem toda a carga, você deixou de fazer algumas coisas no domingo, e aí você decide, então, fazer tudo que estava atrasado no domingo. Você levanta e vai fazer o que estava atrasado. Diferente como eu vinha dizendo, você vai preparar a semana. Você vai tentar fazer a semana passada no domingo. Aí você acaba se frustrando ainda mais. O medo dos domingos também pode acontecer por causa de uma sobrecarga social durante o fim de semana. Isso pode ser verdade, principalmente para as pessoas que trabalham duro durante toda a semana ou para aquelas que são solteiras e que reservam o fim de semana como seu principal momento para socializar. Não existe aquelas pessoas, de fato, não é? Aquelas pessoas que aguardam o final de semana para fazer tudo o que precisa fazer. Elas têm a semana, a segunda a sexta, como se fosse algo horrível, algo ruim, porque é o trabalho, porque é tudo aquela situação, você precisa fazer pagamentos, você precisa tentar receber, e você precisa ter toda aquela, né? Mas quando espera o final de semana para ter aquela paz, aquela tranquilidade. E isso também é errado, porque inclusive grandes mestres que eu gosto, que eu leio, que eu tenho lido aqui, inclusive foi Henry Ford no domingão passado, e você que está chegando agora. Aqui nós falamos sobre filosofia, nós falamos sobre vida, nós falamos sobre modos de se você superar alguns prejuízos, algumas coisas que você teve durante a vida. O principal ato é você curtir, é você aproveitar o processo. Aproveitar o seu progresso. É durante toda aquela caminhada, aquela dificuldade, é isso que você precisa saber. Então, a semana, inclusive tem o professor Clóvis de Barros, que é um grande filósofo brasileiro hoje, que é um pop filósofo, que eu digo assim. Ele é um cara que fala muito sobre aproveitar o progresso, aproveitar o dia. E não só você ter o happy hour, né? A hora feliz. Inclusive, ele tem um texto, ele tem vários vídeos no YouTube para você gratuitamente sobre a crítica do happy hour, que é a hora feliz. Então ele diz que você é um pouco irracional, irracional, para não dizer burro, para dizer que você espera durante toda uma semana trabalhando, você faz tudo infeliz para achar que depois, quando você não vai produzir mais nada, você vai ter essa hora feliz. Realmente, você tem que gostar de todo o progresso, todo o processo, toda a sua vida, e não só aquele minuto que você não trabalha. O trabalho não pode ser algo ruim. Então ele aqui nesse texto do Medo dos Domingos, que eu peguei da BBC americana, a BBC inglesa, ele vai nos trazer agora aqui algumas dicas de como você pode melhorar esse medo dos domingos. Eu já estava dizendo aqui para vocês, já estava, inclusive, dizendo para vocês algumas formas que você pode melhorar. E é você não se preocupar com uma semana que se passou, com o tempo que se passou. Claro que você vai ter esse ensinamento, mas você vai preparar sempre os domingos, sempre você vai preparar a sua semana que vem, a próxima semana, a segunda-feira. Apesar que domingo é o primeiro dia da semana, como nós sabemos, mas segunda-feira, de fato, é o dia que nós começamos, é o dia útil. Para a maioria das pessoas, claro, mas para muita gente que trabalha aos domingos, isso é muito importante. Eu também já trabalhei aos domingos e não há problema nenhum, mas pelo menos você tem que ter um dia para você, mas não apenas para descansar e colocar aquela roupa relaxante e ficar o dia inteiro olhando para o teto e só resmungando da vida ou então protelando alguma coisa que você deixou de fazer. Mas é importante você se preparar. Então, o primeiro ato que chama-se conclua as suas tarefas. Uma das maneiras mais eficazes de se livrar do medo dos domingos e para início de conversa é evitar que aconteça a procrastinação. Isso significa tentar terminar todas as tarefas que você precisa fazer antes do final de semana, ao invés de deixar para segunda-feira de manhã.
Quando você sabe que tem assuntos pendentes para resolver na segunda-feira, isso pode ter vários efeitos para você. Quando você sabe que na segunda-feira aquele assunto que você deixou para sexta, já deixou de quinta, que veio de quarta, que veio de terça, que veio da semana passada, no domingo essa carga, ela acaba gerando um mal-estar gigante no domingo, porque você sabe que a hora da verdade, a hora de resolver algumas coisas, ela está naquele momento. Então, o que eu volto a dizer, você não está remoendo o passado, você está preparando o futuro para você realmente resolver o que precisa resolver na segunda-feira. E a antecipação positiva, provavelmente a principal razão para que se sentir ansioso no domingo à noite é devido ao medo do trabalho que você tem de fazer na semana seguinte, especialmente aquelas tarefas que você odeia, que você não gosta, mas ter eventos planejados para a semana, pelos quais você pode ansiar para ajudar a equilibrar essas emoções negativas e fazer você se sentir mais positivo em relação à semana seguinte. É o que eu estava dizendo agora há pouco. O texto, inclusive, eu antecipei um pouquinho. Se você não conseguir identificar de onde vem a ansiedade e o medo, escrever pode ser um bom exercício. Nós temos grandes ansiedades, grandes problemas, principalmente aí com a situação de crise que está o mundo todo, não só o Brasil, não só o Paraná, não só Londrina, não só Cambé e Biporã. O mundo todo está em crise, e essas crises são até corriqueiras durante toda a história mundial. Então, é importante nós nos prepararmos para essas crises, e preparação é você planejar como vai ser a sua vida, como vai ser o seu trabalho no próximo dia e tentar fazer o máximo possível daquilo que você planejou. Claro, como nós estávamos falando na semana passada, às vezes o planejamento não sai como nós queremos. E quando não sai como nós queremos, nós temos que, como os estoicos, como Epiteto, que eu vou ler agora o próximo texto, é você se acostumar com as coisas de acordo com como acontecem. Então tome nota. Se você tem medo aos domingos, mas não tem ideia do que está causando isso, reserve 20 minutos ininterruptos, ou seja, sem parar, para escrever seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Este exercício simples pode te ajudar a descobrir o que está causando seus pensamentos ansiosos e, no fim das contas, te ajudar a lidar com os mesmos. Mas, se você nunca experimentou a escrita expressivamente antes, aqui estão algumas dicas que podem ser úteis para você começar a escrever. Escreva sobre seus desafios usando uma perspectiva diferente. Por exemplo, como seus amigos, como seus pais, como seus parentes, inclusive aqueles que já se foram, conseguiriam resolver o seu problema. Tente escrever de diferentes momentos do dia. E é possível que você esteja mais ou menos focado em diferentes horas do dia. Se você achar difícil falar ou escrever sobre si mesmo, imagine que está escrevendo para um público específico, como para um amigo. Isso pode te ajudar a expressar melhor o que está sentindo nesse momento e entender por que está se sentindo assim. Se escrever não é a sua praia, se você não gosta de escrever, comece a escrever já. É importantíssimo a gente ler muito e escrever também. E embora a gente consiga mudar algum desses fatores, outros são um pouco mais difíceis de se lidar, como por exemplo, se sua ansiedade se deve a trabalhar com pessoas que te tratam de modo injusto. Muitas vezes, também, além dos estoicos, nós estávamos falando agora há pouco, nós temos que aceitar as situações como são. Às vezes não vem só de nós, às vezes é alguma coisa externa, algum encontro externo, algum encontro com alguma outra pessoa, na segunda-feira vai fazer você ficar um pouco mais triste. Você vai encontrar uma pessoa que você não te agrada, ou às vezes é injusto com você. Então você tem que se preparar psicologicamente para esse encontro. Porque independente das razões pelas quais você pode ficar tenso e temeroso aos domingos, lembre-se de que muitas vezes tendemos a exagerar nossas ansiedades em nossa cabeça e, com frequência, esses medos acabam sendo infundados. Muitas vezes a gente está remoendo algum problema, a gente está remoendo alguma coisa que é totalmente infundado, ou então realmente não é aquilo, nós estamos fazendo uma tempestade em copo d'água. Isso é muito comum.
Então, é por isso que é importante refletir sobre como eu faria para resolver o problema que eu tenho amanhã. Você reflete como você vai fazer, você faz várias simulações na cabeça, sempre pensando no futuro, pensando no presente, lembrando do passado, fazendo o presente para você ter um melhor futuro. É assim que a gente precisa ter assim a noção. Agora são 10 horas e 27 minutos aqui na Rádio Brasil Sul. É um momento bem intenso, né? A gente falar sobre problemas, sobre como recomeçar uma semana que iniciou não tão bem. Mas tudo é possível, viu? Você é uma pessoa sempre única, isso você precisa entender. Às vezes os problemas acontecem com você, mas esses problemas que acontecem com você são problemas que deveriam mesmo acontecer, porque é só com os problemas que a gente consegue superar, às vezes até problemas ainda maiores. Uma preparação. A gente sempre consegue superar. O ser humano sempre consegue superar. A gente sempre supera. A gente sempre se destaca. E esse mesmo patamar, agora às 10 horas e 28 minutos, exatamente na Rádio Brasil Sul, agora um pouco mais de ânimo, eu quero falar com você sobre a parte que é de Epiteto, a arte de viver, virtude, felicidade e sabedoria, que eu leio sempre uma partezinha aqui a todo o programa. É a parte que eu gosto muito, que é a parte que foi quase igual como Albert Einstein pensava, em ser um cidadão do mundo e não só um alemão, como ele renunciou a ser, ou não só ser nacionalista brasileiro, ou argentino, ou qualquer que seja, mas você ser um cidadão do mundo, você se preocupar com o mundo todo e não só com a sua nação, não só com o seu próprio nariz. Claro que valorizar aquelas pessoas que estão junto com você, mas não só isso. Olha lá, seja um cidadão do mundo, é a citação de Epiteto de hoje. Não podemos buscar nosso bem maior sem necessariamente promover ao mesmo tempo o bem dos outros. Uma vida que se limita a interesses pessoais não pode ser submetida a qualquer avaliação respeitável. Procurar o melhor em nós significa zelar ativamente pelo bem-estar dos outros seres humanos. Nosso contrato humano não se restringe às poucas pessoas a quem nossos interesses estão mais intimamente ligados, ou às mais proeminentes, ricas ou de educação aprimorada, mas abrange toda a imensa irmandade humana. Veja a si mesmo como cidadão de uma comunidade mundial e haja de acordo com isso. Isso é magnífico. Eu adoro esse livro de Epiteto, já li umas 790 vezes. É um livro pequeno, um livro que eu aconselho muito a comprar, chama Arte de Viver. Ele tem pequenas citações que eu leio todos os dias uma vez. Eu vou anotando, inclusive, o dia que eu leio, tudo, né? Eu trago aqui no domingo de acordo como eu venho para falar. Eu coloco aqui a parte que eu mais gosto. E essa parte dessa seja um cidadão do mundo, ela influenciou muito. Epiteto viveu há muito tempo atrás, mas ele influenciou, como estava dizendo agora há pouco, o próprio cientista Albert Einstein, que pensou exatamente como Epiteto. Não vou ser um cidadão alemão. Ele não quis construir as armas alemãs, por isso ele foi perseguido, inclusive mandado embora para os Estados Unidos. Dentro do contexto, Albert Einstein também está dentro, não sei se eu vou falar sobre semana que vem, ou na próxima, ou na outra semana, mas a história desse cientista não é apenas as descobertas que ele fez pelo mundo, mas o que ele realmente veio fazer, o que ele ensinou. Ele é muito bom. Ele foi muito, muito importante, não apenas para a ciência, mas para toda a humanidade também. E agora, Rolf Dobelli. Eu falo Robert, mas é Rolf Dobelli. Ele vai falar sobre um texto sobre trabalho voluntário para aves. Como eu sempre falo, Rolf Dobelli é um cara que ele é bem áspero, bem ácido no que ele escreve. Ele é um humor assim muito muito diferenciado. Então eu peço para você compreender às vezes que eu falo a arte de pensar claramente. Ele fala sobre as estratégias de vendas. Ele, como se fosse o Mr. M do marketing, ele mostra aonde está os segredos do marketing moderno. Ele fala só, trabalho voluntário é para aves, asneiras de voluntário. Olha
Ele vai dizer aqui, vou te dizer, todo mundo fala que trabalho voluntário é muito importante, não é? Eu também acho que trabalho voluntário é importante. Mas se você ouvir agora comigo aqui esse ensinamento do Rolf, você vai compreender até onde você pode fazer o trabalho voluntário, beleza? Olha lá, ele coloca aqui uma pessoa fictícia. Jack, fotógrafo, fica ocupado de segunda a sexta. É um fotógrafo americano, segundo ele. Contratado por revistas de moda, ele divide a semana entre Milão, Paris, Nova York, sempre em busca das mulheres mais belas, dos designs mais originais e da luz mais perfeita. Então nós estamos falando aqui de um grande fotógrafo, aquele de milhões de reais, cada foto dele. Ele é conhecido nos círculos sociais e ganha muito bem, $500 por hora. Fácil, fácil. Ganho, é uma citação, ganho igual uma pessoa, igual um mega empresário. Ele diz aqui, esse fotógrafo, ganha igual um grande empresário. Ele se gaba para os amigos, assim. E ele diz assim para os amigos, e o que está diante da lente é muito mais bonito em qualquer banqueiro. O que ele faz, o trabalho que ele faz, ele diz que vale muito mais que dinheiro. Ele ganha mais de $500 por hora. É muito dinheiro, se você for prestar atenção. E esse Jack tem uma vida invejável, justamente. Mas, ultimamente, tem andado mais filosófico. Parece que algum empecilho se interpôs entre ele e o mundo da moda. O egoísmo do ramo tem lhe causado repulsa. Às vezes, ele se deita na cama, olhando para o teto, e sonha com trabalhos mais significativos. Queria voltar a ser desapegado, queria contribuir para o mundo, ainda que de forma menor. Um belo dia, o telefone toca. É Patrick, o amigo dele, um colega de escola e atualmente presidente do clube de observadores de aves da cidade de onde ele mora. O Patrick diz a Jack, no sábado que vem vamos fazer nova campanha anual de casas de passarinho. Estamos precisando de voluntários para nos ajudar a construir os ninhos para as espécies ameaçadas de extinção. Depois, vamos instalá-las na mata. Você pode ir conosco, Jack? O encontro é às 8 horas da manhã e devemos acabar um pouco mais no meio-dia. Na sua visão, que Jack estava realmente pensando em ser melhor para o mundo e do que ele é, apesar do dinheiro, ele estava querendo ser melhor para o mundo. Ele queria muito o dinheiro. Qual deveria ser a resposta de Jack? Se ele estiver realmente querendo mudar o assunto, querendo mudar o mundo, isso mesmo, ele deveria recusar o convite. Por quê? Jack ganha $500 por hora. Então, para Rolf Dobelli, ele diz que Jack deveria recusar o convite. Eu vou explicar por quê. Um carpinteiro ganha $50 por hora. Seria muito mais lógico fazer uma hora extra como fotógrafo e contratar um carpinteiro profissional por 6 horas para fazer as casas de passarinho de boa qualidade. O que Jack jamais faria, descontando os impostos e tudo mais. Ele poderia doar a diferença de $200 para o clube de observadores de aves. Dessa forma, sua contribuição teria alcance muito maior do que se ele arregasse as mangas e fosse lá pegar o serrote, o martelo e fosse contribuir. Senhoras e senhores, conseguem entender a lógica aqui de Rolf Dobelli, que esse fotógrafo milionário ganha milhões, ele queria contribuir com o mundo e ele recebe uma ligação para ser voluntário em uma causa muito bonita da cidade dele. E essa causa era construir ninhos para aves se ter um ninho e construir, então ter os ovos e reproduzirem e tudo mais. Ele recebe essa ligação, mas Rolf Dobelli, como todo mundo, eu acho que todo mundo teria a mesma pensamento. Eu vou fazer essa grande contribuição, vou fazer esse trabalho voluntário. Mas Rolf vai falar aqui disso agora para nós. E esse trabalho seria em vão, porque o melhor que se ele quisesse mesmo contribuir, ele não iria fazer o trabalho ele mesmo, voluntário. Ele iria contratar um carpinteiro com o dinheiro que ele ganha, ele faria o trabalho dele, contrataria uma pessoa, e essa pessoa, um carpinteiro, faria um trabalho 20 vezes melhor do que ele, Rolf, poderia fazer tentando martelar.
Ainda assim, é muito provável que Jack acorde no sábado para fazer casas de passarinho. Economistas chamam isso de asneira de voluntário. É um fenômeno popular. Mais de um quarto dos americanos e em todo o mundo faz trabalho voluntário. Mas o que faz disso uma insanidade? Entre outros fatores, se Jack preferia fazer pessoalmente os ninhos, estará tirando o trabalho de um profissional que produziria um objeto de qualidade muito superior ao que ele poderia fazer. A contribuição mais eficaz que Jack pode dar e trabalhar um pouco mais é doar parte dos seus ganhos para essa obra e não o parte do seu tempo. Trabalho voluntário em que se bota a mão na massa só é realmente útil quando se usam as próprias qualificações. Por exemplo, se fosse utilizado o trabalho voluntário dele como um fotógrafo para tirar as fotos das pessoas fazendo o ninho ou colocando o ninho ou então colocando os passarinhos ali e não para fazer, enfim, os ninhos. Se o clube de observadores estivesse planejando uma campanha de arrecadação via e-mail e precisasse de uma foto profissional, Jack poderia fazer a imagem ou fazer uma hora extra para contratar outro bom fotógrafo e doar a diferença. Chegamos a um ponto espinhoso do altruísmo. A abnegação existe de fato ou é um mero bálsamo para o ego? Embora o desejo de ajudar seja a motivação de muitos voluntários, os benefícios pessoais têm papel importante, como aprender novas habilidades, ganhar experiência e fazer novos contatos. Claro que sim. No instante, não se está mais agindo com altruísmo. De fato, muitos voluntários recaem no que pode ser considerado gerenciamento de felicidade pessoal. E os benefícios decorrentes disso podem estar muito distantes da causa verdadeira. As pessoas estão indo lá por si, não para ajudar a causa. Pense comigo. A rigor, quem lucra ou sente alguma satisfação com o trabalho voluntário não é um altruísta puro. Isso quer dizer, então, o que seria a tolice Jack aparecer no encontro com um martelo na mão, não é? Não necessariamente. Existe um grupo à parte de asneiras voluntárias, celebridades, Bonovox, Mark Zuckerberg, todo mundo que gostam de fazer as fotos, que não estão lá para fazer o trabalho em si. Eles fazem as doações em dinheiro em vez de estarem lá fazendo apenas uma publicidade. Portanto, o Jack tem que avaliar se ser famoso o suficiente para fazer engajamento e valer a pena. O mesmo se aplica a mim e a você. Se ninguém olha duas vezes quando cruza conosco na rua, a melhor forma de contribuir é com dinheiro, com trabalho, não com trabalho de principiante. Então, se você quer contribuir com alguma causa, claro, se você tiver algum problema, quer contribuir com alguma causa e você não quer exatamente ganhar mídia com isso, você quer contribuir de verdade, você não quer instalar apenas como ego próprio, apenas para tirar aquela fotinha da rede social e postar, para mostrar para as pessoas que você é uma pessoa bondosa. Se você quer realmente contribuir com uma causa, seja qual for, da sua igreja, a causa do seu bairro, a causa, qualquer causa que precise de ajuda, não faça pessoalmente. Doe dinheiro. Essa é amarga aí, essa percepção, mas é isso que a gente precisa entender para fazer a melhor possível. A não ser que você tenha alguma coisa que é do ego, quer massagear o seu próprio ego, então você vai e faz o material, vai fazer como foi aqui a história, ninhos de passarinho, faz lá tudo errado. Se for um almoço, uma feijoada, vai lá, faz a feijoada tudo errado e não contribua de fato, mas apenas para você tirar uma foto e ficar bem na situação, beleza? O próximo bloco, eu vou entrar agora aqui num rápido comercial, porque nós precisamos também faturar um pouquinho. E nós dentro de 2, 3 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos grandes compositores mundiais, que é Mozart. E nós vamos falar como surgiu, da onde veio essa pessoa, qual é a idade, quantos anos ele começou a aprender as partituras e tudo mais, e como é a história dele, como na passada Benjamin Franklin foi muito importante, como também Henry Ford, nós já falamos sobre Leonardo da Vinci, nós já falamos sobre Goethe, nós já falamos no primeiro programa, nós falamos como Charles Darwin entrou no Beagle, e são histórias realmente maestrias, histórias que estão no livro de Robert Greene, a maestria, que é aquele mesmo autor
de 48 Leis do Poder, mas o 48 Leis do Poder é um livro eu não acho muito legal, é um livro mais comercial. A grande obra mesmo de Robert Greene é Maestria. Então no próximo, nós vamos entrar agora rapidamente agora no comercial, e no próximo bloco eu já entro falando sobre o grande compositor Mozart. Ronan Botelho está apresentando Domingo. A melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos. Carga Pesada Lonas, do pioneiro Senhor Mauro e Dona Cecília. E agora com a nova loja com localização privilegiada. Produtos especiais sob medida para você. A pronta entrega. Visite a loja na Nassim Jabur 465, paralela à BR-369. Você caminhoneiro, você agricultor e construtor já sabe. Carga Pesada Lonas, 40 anos de tradição no mercado. Nassim Jabur 465, paralela com a 369. Ou fale com o Vitor na Quintino Bocaiúva 822. Carga Pesada, a marca da qualidade. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027-5003. 3027-5003. Alcance Previdência. Na Rua Minas Gerais 297, 10º andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. Voltamos com o programa Domingo. Olá, estamos de volta na Rádio Brasil Sul. Agora tomei um pouco de água. E quando eu tomo um pouco de água, volta aquela energia do começo. Porque realmente é muito difícil nós fazermos aqui reflexões e também ler e prestar atenção e ver algumas mensagens e tudo mais. Nós vamos falar agora aqui sobre Wolfgang Amadeus Mozart. Ele nasceu em 1756. Olha quanto tempo atrás. 1756 ele nasceu, só que as composições dessa grande pessoa são até hoje composições que estão entre nós. Composições que estão aqui presentes no nosso dia a dia. Elas são utilizadas em novelas, são utilizadas em programações de cinema, em todo quanto é lugar. Então, como eu disse, não só Mozart, mas Beethoven, Bach e Tchaikovsky, essas pessoas, esses grandes compositores, essas grandes pessoas, elas escreveram as composições deles, nunca mais se teve igual. Então, em 1760, ou seja, 4 anos após o nascimento, aos 4 anos, Mozart começou a aprender piano com o pai. Foi a criança que pediu para iniciar o aprendizado tão cedo. Ele que pediu, porque o pai já era pianista, então pediu para começar. A irmã, com 7 anos, já tocava piano. Para você ver como é a coisa da família, o aprendizado da família é uma coisa muito importante. Talvez tenha sido isso, em parte, a causa dessa rivalidade fraternal que tomou iniciativa, vendo a atenção e o amor que a irmã recebia por causa de sua destreza com o instrumento musical. Depois de poucos meses de prática, o pai, Leopold, que era pianista, compositor e professor talentoso, percebeu que Mozart era excepcional. O mais estranho era que, apesar da sua idade, o garoto adorava praticar à noite. Os pais tinham que arrancá-lo do piano. Aos 5 anos, já compunha as suas próprias músicas, suas próprias peças. Em pouco tempo, Leopold levava o prodígio, né, e a sua irmã estrada afora para se apresentar em todas as capitais da Europa. Mozart surpreendia nas audiências reais às quais se preparava. Ele tocava com segurança e improvisava todos os tipos de melodias brilhantemente. Era como um brinquedo precioso para aquela criança. O pai agora obtinha uma boa renda para a família à medida que mais cortes
cortes europeias queriam ver o gênio em ação. Agora uma pausa aqui. Isso acontece muito hoje em dia já. Ah, mas uma criança excepcional. Não, não. O que você vê de pai e mãe colocando os filhos para entenderem futebol, né? As escolinhas de futebol. Foi a mesma coisa. Em vez da escolinha de futebol, o pai de Mozart colocou o filho para estudar música. Isso também é importante. O pai agora tinha uma boa renda. Como o patriarca Leopoldo, o pai de Mozart, exigia total obediência dos filhos, embora agora fosse o jovem Mozart quem basicamente sustentava todos eles. Mozart se submetia a bom grado a tudo isso. E ele devia tudo ao pai, porque foi o pai que ensinou a arte do piano. Mas, ao entrar na adolescência, algo o inquietou. O adolescente sempre tem alguns problemas, né? E não é só agora, como sempre foi. Ele gostava de tocar piano ou simplesmente de ter toda a atenção para si. A dúvida confundia. Depois de tantos anos compondo, agora começava a desenvolver o próprio estilo. No entanto, o pai insistia em que tudo continuasse produzindo as peças mais convencionais, que tanto agradavam às cortes e traziam dinheiro para a família. Olha aqui o pai e também o prodígio brigando na adolescência, porque o pai queria que ele continuasse aquela mesma situação, os mesmos acordes, mas Mozart, que já vinha de um progresso, queria mais, queria ser o seu próprio compositor. Ele não queria interpretar as pessoas, ele queria fazer as próprias músicas. A cidade de Salzburg, onde moravam, era uma provinciana e burguesa, mas ele ansiava por algo mais, para ser ele mesmo. Com o passar do tempo, Mozart sentia-se cada vez mais frustrado. Em 1777, o pai permitiu que Mozart, com 20 anos, partisse para Paris, acompanhado da mãe. Lá, ele deveria conquistar uma posição de destaque como regente para que continuasse a sustentar a família. Regente quer dizer o quê? Novamente, regente era apenas interpretar as músicas de outras pessoas. Mas Wolfgang não gostou de Paris. Wolfgang ou Mozart também é a mesma coisa. Os trabalhos que lhe ofereciam estavam aquém dos seus talentos. Além disso, a mãe caiu doente enquanto estavam e lá morreu na volta para casa. A viagem foi um desastre sob todos os aspectos. Mozart voltou para Salzburg, sentindo-se culpado e disposto a se submeter à vontade do pai. Aceitou um emprego pouco interessante como pianista de uma corte, mas não conseguia abafar por completo seu desconforto. Desesperava-se por desperdiçar a vida naquela função medíocre, compondo músicas para agradar provincianos tacanos. A certa altura escreveu ao pai: "Sou compositor. Não posso nem devo enterrar o talento com que Deus, na sua bondade, me presenteou." Leopoldo, pai de Mozart, reagia com raiva a essas queixas cada vez mais frequentes do filho, lembrando-lhe de dívida de gratidão por todo o treinamento que recebera e por todas as despesas que geravam as suas viagens sem fim. Até que no lampejo ocorreu ao Mozart que o piano não era realmente a sua paixão, nem mesmo a música em si. Na verdade, ele não gostava de se apresentar diante de outras pessoas, feito uma marionete. Seu destino era compor e, mais do que isso, ele tinha um amor intenso pelo teatro. Queria produzir óperas. Essa era a verdadeira voz interna. Jamais realizaria esse sonho se continuasse em Salzburgo sob a regência do pai. O pai era mais que um obstáculo. Estava arruinando sua vida, sua saúde e sua confiança. Não se tratava apenas de dinheiro. O pai, na verdade, tinha inveja do talento do filho e, de maneira consciente ou não, tentava sabotar seu progresso. Isso segundo Mozart, mas estava errado. Já vou dizer para vocês. Isso aqui, na época, ele era adolescente, saindo da adolescência, na juventude, achava toda essa situação, mas o pai queria o bem do filho. Essa é a verdade. O pai sempre quer o bem do filho. Mozart estava um pouco confuso, mas não era exatamente isso que a história nos diz. Então Mozart tinha que fazer algo para, mais doloroso que fosse, parecesse que fosse mais tarde. Numa viagem a Viena, em 1781, Mozart tomou a decisão de ficar, então.
nunca mais voltaria a Salzburgo com seu pai. O pai nunca o perdoou pela ousadia. O filho abandonou a família. O conflito entre eles jamais seria resolvido, sentindo que havia perdido muito tempo submisso ao pai. Mozart compôs em ritmo frenético suas mais famosas óperas e composições, transbordando seu íntimo como se estivesse possesso. Agora aqui a reflexão sobre essa situação. O caminho falso na vida é, em geral, algo que somos atraídos por motivos equivocados. Dinheiro, fama, atenção e assim por diante. Não é a mesma coisa hoje na rede social? Em tudo que nós fazemos, nós temos que publicar, tudo que nós fazemos nós temos que mostrar aos demais. Isso é um caminho falso da vida. Se é de atenção que precisamos, em geral experimentamos uma espécie de vazio interior. Quanto mais queremos mostrar as coisas para as pessoas, maior nós mostramos a si mesmos o nosso vazio interior. Esperamos preencher, que nós queremos preencher esse vazio, mostrando, provando às pessoas que estamos vivas. Quando a área que escolhemos não corresponde às nossas inclinações mais profundas, raramente realizamos nossos anseios. A qualidade do trabalho sofre consequências e a atenção que talvez tenhamos recebido no começo começa a diminuir. É um processo muito doloroso. Se é dinheiro e conforto que norteiam nossa decisão, na maioria das vezes estamos agindo por ansiedade, movidos pela ansiedade de agradar aos nossos pais, agradar aos nossos amigos, agradar aos nossos companheiros. É até possível que nos estejam induzindo para algo lucrativo por zelo e preocupação, mas no fundo talvez se encontre algo mais. Quem sabe um pouco de inveja para desfrutarmos de mais liberdade do que quando éramos jovens. Sua estratégia, olha aqui a dica agora do Robert Greene. Sua estratégia precisa ser dupla. Primeiro, concluir tão cedo quanto possível que você escolheu a carreira pelas razões erradas antes de da confiança sofrer um golpe fatal. E segundo, reagir ativamente contra as forças que o afastam do melhor caminho. Despreze a necessidade de atenção e de provação em elas o desencaminharão. Olha essa frase que é muito importante. Ele escreveu há muito tempo. O exemplo Mozart agora. Ele diz: despreze a necessidade de atenção e de provação. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ter a necessidade de atenção. Isso aí é uma falsa instrução que nós temos hoje, nos dias atuais, que é tentar mostrar aquilo que não somos, tentar mostrar aquilo mais do que somos. Isso é uma autocrítica, é um autoconhecimento que eu faço. Como eu sempre digo aqui no Domingo, eu preparo o Domingo sempre os sábados, eu passo olhando as melhores frases, as melhores insinuações, para conseguir com que eu venha aqui e faça o melhor programa, mas não que eu venha ensinar. Eu venho aqui para aprender junto com vocês. Por isso que eu digo sempre e vou falar todos os programas. O mundo não está cheio de informação, é o contrário. É muito pelo contrário. O mundo não está cheio de informação. O mundo está cheio de opinião. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Todo mundo sabe o que é, o que não é. Todo mundo está cheio de razão. Não é as razões que movem o mundo em si, mas as nossas informações e principalmente quem se dá bem no mundo hoje são as pessoas que observam. Observar é muito melhor do que você criticar. Então, quando você lê uma matéria uma vez, leia a segunda. Quando você leu a segunda, você vai atrás e tenta ver outras opiniões diferentes. Tenta ver outras informações. É assim que se move o mundo, com informação, mas a informação de qualidade. E a informação de qualidade você só vai conseguir quando você procurar mais de um elemento, mais de um local. E é assim que funciona. Foi nesse rumo que eu comecei a escrever, junto com a Amazon. Você vai procurar em ABROA. Você conhece a Amazon, deve conhecer uma das maiores redes de stores, maiores redes de livrarias do mundo, né? Ela tem aqui a sua filial brasileira, é a amazon.com.br, mas você pode procurar em qualquer Amazon. Você vai ver que hoje eu sou uma das pessoas que mais escreve lá. Coloca lá Ronan Botelho, você vai ver a quantidade de material que eu tenho escrito já. Eu comecei durante a pandemia a fazer autoconhecimento para saber o que é amor,
saber o que é medo, o que é coragem, o que é cada sentimento humano. Eu escrevi sobre 48 sentimentos. São pequenos livros, short books, que a gente chama. Livros curtos, só que reflexivos. Eu não faço dizendo se eu sei ou não a informação, mas sempre refletindo como fez Platão, como fez Sócrates, como fez outras grandes pessoas, inclusive Aristóteles, que é o grande precursor de tudo isso. Refletindo, perguntando a si mesmo o que é tal sentimento. E quando eu faço a minha reflexão, eu automaticamente aprendo, e quando eu aprendo, eu tenho a necessidade de ser um cidadão do mundo e tentar repassar a isso. É assim que funciona a vida. Você não pode ter as respostas prontas, mas você precisa ter todas as perguntas. Todos os dias você deve fazer várias perguntas a si mesmo. E é assim que funciona a melhor forma de você viver. É perguntar-se, questionar-se e, ao mesmo tempo, quando alguém tiver alguma opinião fechada, você pergunte e questione se é isso mesmo que ele entende e comece a fazer perguntas exatamente como eram os diálogos socráticos lá em mais de 400 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos 2.500 anos de hoje, nós formos analisar bem quando tudo começou, quando Sócrates desceu ao Pireu, que é a primeira frase, né, da República, que para mim é um dos maiores livros já escritos na história. A República não tem nenhum tipo de situação, inclusive é o vídeo que mais tenho visualizações no meu canal no YouTube, Ronan Botelho. Esse é o vídeo que eu falo sobre a alegoria da caverna, e é sensacional. Nós já falamos aqui, inclusive, no segundo domingo, nós falamos sobre o Anel de Giges também, que é uma reflexão simplesmente sensacional. O Anel de Giges. O que você faria? Olha só, eu vou deixar como última frase do domingo de hoje, do 7º domingo. O que você faria se você possuísse o poder de ser invisível? Se ninguém soubesse o que você pensa, se ninguém soubesse o que você faria se fosse invisível? É uma reflexão que Giges, dentro de uma alegoria, da segunda alegoria, aliás, Giges é a primeira alegoria, quando Glauco e Temarco falam com Sócrates à mesa, é a primeira, o que você faria? Você seria justo ou não seria justo? É uma importante reflexão. Beleza? Então, até o próximo programa, domingo. Hoje foi muito bom. Eu gosto muito desses programas porque eles ficam gravados, depois eu assisto e eu mesmo acabo aprendendo bastante. É muito interessante. Procure, leia, não concorde comigo, discorde de mim, que é isso que eu quero, que você discorde de mim, procure, entenda e faça a sua própria reflexão. Um forte abraço a todos. Até domingo que vem com mais um programa Domingo. Valeu! Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo com Ronan Botelho. Posto